Boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nesta noite eu quero convidar você a estarmos meditando acerca do tema a importância de sermos diferentes. Você se acha diferente? As pessoas te acham diferente? A sua diferença faz diferença? Realmente a sua diferença faz diferença para o bem ou para o mal? Eu quero convidar você para estarmos lendo então aqui no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, do versículo de número 13 ao verso de número 18, que diz assim: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Palavra do Senhor. Amados, eis aqui então, no verso de número 18, nós então retiramos do verso 18 o tema da nossa meditação. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e entre os que não servem a Deus. Pois bem, este texto nos ensina sobre a importância de fazer diferença, ou sobre a importância de sermos diferentes em um tempo em que se defende o politicamente correto, ideologia que tenta anular toda a diferença, principalmente no campo da moralidade, onde há uma relativização do certo e do errado. Meus irmãos, o que é que então, no mundo da relativização, dessa pós-modernidade, o que fará diferença então? O que fará diferença certamente são as tuas atitudes, não é isso? A minha, a sua atitude é que fará diferença. Então quer dizer, estamos falando aqui de atitudes cristãs e atitudes não cristãs. O cristão não pode relativizar. O cristão ele deve olhar para a palavra e extrair da palavra o seu significado único. Então nos esforçarmos para viver esta palavra. Então veja bem, aqui nesse texto fala-se de duas classes de pessoas, que são os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Estamos falando dos que servem e dos que não servem, não estamos falando dos que acreditam ou dos que não acreditam. A palavra aqui é servo. Você se sente um servo de Deus? Você se sente alguém que realmente tem uma comunhão, que tem afinidade com esse Deus? As tuas atitudes provam isto? Então eu quero meditar com você aqui, em primeiro lugar, a diferença que fazemos, ela é muito importante porque ela revela a identidade, As tuas atitudes revelarão a sua identidade, se você realmente é ou não é um servo do Senhor. Não é o que você fala, mas são as tuas atitudes. Os pensamentos, ou a fala do cristão, ela deve realmente estar em coerência com as atitudes.
Não é apenas falar e fazer diferente. Você tem que provar com a tua atitude que você verdadeiramente serve o Senhor. Em Levítico capítulo 20, verso 26, a palavra do Senhor diz que nós fomos separados por Deus para sermos de Deus. Então, se o Senhor nos escolheu para sermos dele, ele também diz que nós temos que ser santos. E se somos santos, nos tornamos membros da família de Deus. Então nós devemos imitar a esse Deus, nós devemos buscar realmente imitar a Jesus Cristo. E isso vai mostrar a nossa identidade a partir do momento em que houver santidade, em que houver realmente atitudes crísticas. Essa atitude crística provará e fará com que você seja diferente no seu trabalho, diferente na escola, diferente em meio à sua família, diferente no hospital, diferente onde você estiver. Então, dando seguimento, a sua diferença e a minha diferença, ela fará com que ela proporcionará a nós, então, a sermos influenciadores. O diferente, ele sempre vai ter poder de influenciar. E é por isso que Jesus Cristo, então, conversando com os seus discípulos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 13, ele diz para os seus discípulos: ei, eu os chamei para fazer diferença, eu os chamei para poder realmente trazer tempero para o mundo, por isso eu digo que vocês são sal. Então aqueles discípulos entenderam qual era a missão deles, não é? Que era de fazer diferença, e eles se esforçaram como eu e você temos que nos esforçar, e eles conseguiram fazer a diferença no tempo deles, e fazem até hoje, na minha e na sua vida. O testemunho desses homens fazem diferença, e essa diferença nos proporciona um bem-estar e nos motiva também a querermos ser diferentes. Em Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16, Jesus então continua a conversa com eles e mostrando para eles que eles ainda poderiam ser diferentes. Ele diz: vocês são luz também, e a luz, ela traz visibilidade, a luz traz direção, e a luz significa vida. A sua diferença precisa proporcionar vida. As tuas atitudes, as minhas atitudes, a atitude da igreja de Cristo, a atitude dos servos de Cristo, ela precisa promover vida. A diferença precisa ser enfatizada, né? A minha diferença é a sua. Nós não podemos nos esconder em meio à multidão. Nós temos que literalmente demonstrar quem somos através das atitudes. Não tenha vergonha de ser realmente quem o Senhor te escolheu para ser. Ele te escolheu para ser servo, Ele te escolheu para ser santo, Ele te escolheu para ser um cristão, Ele te escolheu para ser um servo dele. Jesus Cristo, como sempre, por causa das suas atitudes, era alguém que fazia muita diferença. Então, nós vamos ver que uma das marcas do verdadeiro discípulo de Jesus é o fato dele estar no mundo e ser diferente do mundo. O discípulo de Jesus, ele não se conforma com o mundo, ele não é de maneira nenhuma levado pelas ondas do mundo, ele não é aqui, de certa forma, motivado a ser diferente pelo mundo. Não, ele está centrado em Cristo, ele está centrado em Cristo e ele quer ter uma atitude cristã. Olha, e Jesus continua dizendo, e ele diz assim no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do verso 1 a 11, depois você poderá ler, né, quando ele está pregando aquele belo sermão do monte, o significado e o resumo de tudo é: ser diferente é o segredo da felicidade, porque Jesus começa dizendo: bem-aventurado se você for diferente. Se você ler, né, o sermão do monte, você verá que é isso que Jesus está falando. Meus servos, se vocês forem diferentes do mundo, se vocês não agirem como o mundo, se vocês agirem na contramão do mundo, vocês serão felizes. Vocês serão felizes. Quer ser feliz, meu irmão? Faça diferença. Quer ser abençoado, meu irmão? Faça diferença. Quer honrar o Senhor Jesus Cristo? Faça diferença. Seja diferente. Seja um cristão. Conforme diz o texto, faça diferença entre os que servem e os que não servem o Senhor, e que todos possam te conhecer como servo do Senhor pelas tuas atitudes, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor
realmente possa abençoar a tua vida. Senhor Deus e Pai nosso, abençoa a este que está nos ouvindo agora através, ó Pai querido, ou assistindo a Deus este vídeo, Pai amado. Eu não sei qual alcance terá este vídeo, mas Tu sabes e levarás esta palavra aos corações que necessitarem desta palavra, Pai. O Senhor nos chama para sermos diferentes, o Senhor nos chama, ó Deus querido, para que as nossas atitudes sejam crísticas, o Senhor nos convida a realmente sermos servos do Senhor, ó Pai. Meu Deus e meu Pai, abençoe cada família, papai querido, cada pai desesperado, cada mãe desesperada, cada filho desesperado, enfim, Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo encontre lugar no teu coração. Fique em paz. Até o próximo vídeo, em o nome de Jesus. Amém.